o dia em que a liberdade ousou persistir. O preço e a porção da liberdade é medida de acordo com o que cremos e como exercemos a nossa fé. Olá, como vai? Tudo bem? Desejo a Deus que sim, eu sou Flávio Rigata, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Fé até o Fim. Se possível, bote os fones de ouvido para ter uma experiência auditiva mais profunda. Vamos começar. A perseguição contra as liberdades é uma compressão pulmonar por falta de oxigenação. Mas a fé em Deus e a perseverança são como o espírito que dá vida ao corpo. A perseguição se manifesta de muitas formas. Seja qual for, é obra maligna. Mas isso não começou aqui e agora. A época era Gênesis 4, quando Caim tirou a vida de Abel, seu irmão, violando e destruindo a livre escolha de Abel em continuar a viver. Abel era justo e agradável diante de Deus, nosso Criador. Ele andava corretamente e por isso Caim, seu irmão, que andava contrário ao bem, se irou contra Deus e contra seu irmão e destruiu a sua estrutura familiar. Toda e qualquer possibilidade de ter uma verdadeira comunhão com Deus de nossa criação. Tudo isso é fruto da nossa desobediência contra Deus lá no Éden. Nós somos os culpados, nós e os anjos traidores. Deus amou Abel e se irou contra Caim, porque Deus sempre foi e sempre será justo. Deus se agradará e abençoará os obedientes e fiéis, os que amam fazer o bem sinceramente. Agora que entendemos que a perseguição contra as liberdades e contra a vida é pecado e, portanto, oposição direta contra Deus, passamos a entender o porquê as nossas relações chegaram a esse estado de degradação. Liberdade, esse é o nosso direito inato. Todos nós temos o direito de existir, o direito à liberdade de pensar, de expressar e o dever em respeitar e proteger os mesmos direitos. O Senhor Deus é quem nos deu a vida e a liberdade. Quando se tira Deus da relação, o que sobra é tristeza, caos, fim das boas relações, fim da vida e condenação eterna. A liberdade de expressão no mundo, de acordo com a Constituição Federal Brasileira, no título 2º dos Direitos e Garantias Fundamentais, no capítulo 1º dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, do artigo 5º, a partir do parágrafo 4, está declarado: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso é, somos livres para expressar e temos o direito de manter o anonimato. Parágrafo 5. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Direitos autorais. A partir do parágrafo 27, está declarado na Constituição Federal Brasileira: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. São assegurados, nos termos da lei, letra A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Letra B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. A lei assegurará
aos autores de inventos industriais o privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e aos signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Parágrafo 30. É garantido o direito de herança. A respeito dos direitos autorais, de maneira detalhada, assegurada na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, poderá ser acessada em totalidade no site oficial da jurisprudência brasileira, assim como a Constituição Federal Brasileira. E como sempre faço, deixarei esse e os demais links na descrição ou no primeiro comentário fixado. Eu citei alguns dos pontos mais importantes a respeito de nossos direitos quanto às liberdades e direitos de criação e uso, para que, assim como eu, você também busque atualização constante a respeito de seus direitos e deveres perante a lei, mas, sobretudo, perante a Deus. Isso é muito importante para todos nós. Meia liberdade não é ser livre. De acordo com o site das Portas Abertas, uma organização cristã internacional e interdenominacional fundada em 1955, que atua em mais de 60 países apoiando cristãos perseguidos por causa da sua fé em Jesus, está declarado: 50 são os países onde os cristãos são mais perseguidos no mundo, e mais 28 países onde a liberdade religiosa também está sob constante ameaça. Seja a liberdade de pensamentos, a liberdade prática nas coisas cotidianas da vida, seja a liberdade de existir, liberdade de viver. Tudo é medido e julgado baseado nas crenças que temos, sejam elas quais forem. Se vivemos em um país onde a liberdade de crenças são respeitadas, inclusive a fé cristã, logo, os aspectos íntimos de nossas vidas não seriam reprimidos. Consequentemente, a nossa liberdade cotidiana seria exercida com tranquilidade. Agora, se habitamos em um país onde existe real perseguição, e a perseguição se dá de muitas formas, sejam elas perseguições, as escondidas ou explícitas, tanto no íntimo quanto em nossa vida prática, tais liberdades são abaladas, usurpadas e de tal maneira que chamar essa condição de liberdade é zombar do direito que o outro também tem de existir. Meia liberdade não é ser livre. Concorda? Deixa aí nos comentários a sua importante opinião a respeito disso. E compartilhe para que outros também sejam esclarecidos e fortalecidos em sua fé. Amém? As liberdades e o fim da Constituição. A imposição do cala-boca, os abusos de autoridade e o fim da Constituição, violações contra os direitos humanos e o Estado entregue nas mãos dos que vivem às margens da lei. Tudo isso arquitetado pelos que deveriam ser os primeiros a agirem com justiça, em favor da liberdade dos indivíduos, dos direitos igualitários de todos, em defesa da vida. Faltou alguma coisa? Essa é a triste condição atual de um dos países mais importantes da América Latina, liderado e governado por inimigos da paz, inimigos da justiça, inimigos de todas as liberdades, inimigos de Deus, inimigos das famílias, inimigos da vida. Eu mesmo tenho constantemente vários conteúdos derrubados, tanto aqui nessa plataforma quanto em outras, sejam em vídeos, áudios, imagens ou textos. Essa é uma das formas de ser perseguido, pois não há mais respeito às nossas liberdades. Recebo e-mails de algumas plataformas me acusando de ser produtor e propagador de inverdades, digamos assim, com palavras amenas para eu não receber mais uma, não é verdade? Por anunciar a maravilhosa e libertadora palavra de Deus, por mostrar a geopolítica à luz da palavra do Senhor em matérias públicas. Por esses motivos, sou acusado de discurso oposto ao amor, para usar uma palavra mais leve.
Mesmo tendo todo o cuidado para compartilhar as notícias globais, reais e urgentes, para nos manter informados, principalmente à luz das profecias, fui e sou acusado injustamente, perseguido, como todo aquele que o Senhor fala na sua palavra. Todos que buscarem viver uma vida santa e justa serão perseguidos pelos que vivem nas trevas, pelos opositores de Deus. O que lhes parece? É ou não é perseguição? Mas isso não está acontecendo apenas comigo, certamente com você, em algum nível, e com tantos outros, e não somente aqui na América Latina, mas em todo o mundo. Até o presente momento, existem números crescentes em todo o mundo de países perseguindo os cristãos. Desses países, existem poucos com uma relativa liberdade à fé cristã. Mas, mesmo nesses poucos lugares, também acabará, pois é profético, é bíblico. Está explícito em vários livros da Sagrada Palavra de Deus que, de fato, todos os que desejam viver e permanecer fiéis ao Senhor Jesus Cristo serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3, verso 12 ao 13. Observe que tanto durante quanto no fim, os maus sempre se darão mal. A justiça de Deus é perfeita, é absoluta. Deus não falha. Aleluia! Podemos confiar e devemos confiar no Deus único e verdadeiro que nos criou por amor. A liberdade é presente divino. A liberdade em totalidade é presente de Deus. Portanto, faz parte inseparável da condição e existência humana. Obviamente, todas as ações humanas precisam ser julgadas, como o Senhor nos ordena em João 7,24. Julguem. Isso é um imperativo, é uma ordem. Mas façam isso de maneira justa. Portanto, para julgarmos algo, temos que ter noção de todos os lados da história, entender os fatos, e, estando diante das provas, julgar de maneira justa, sensata, honesta diante de Deus e diante de todos. Amém? Em alguns casos, será necessário reduzir as maneiras de liberdades de alguns indivíduos, é óbvio, por terem escolhido violar e destruir as liberdades de outras pessoas ou suas posses, direta ou indiretamente. Quando um mero ser humano usa de sua posição ou posses para impor sua vontade sobre a vida de seu semelhante, é uma clara violação dos principais direitos básicos da própria existência humana. Inclusive, o próprio opressor, o que realizou esse mal feito, em algum momento será oprimido por outro. Pode estar certo disso, porque o Senhor também diz na sua palavra: aquilo que o ser humano plantar é o que ele colherá. Gálatas 6:7. Não há como fugir da justiça de Deus. Deus não tarda e Deus não falha. Deus é perfeito, soberano e absoluto. Portanto, nesses casos, dessas injustiças, a punição é justa e correta para ser aplicada. Caso contrário, estaríamos sendo cúmplices de violações das liberdades. Como nos manter informados e nos comunicar de maneira mais segura fora da internet? Repito, é sem internet. Esse não é um conteúdo patrocinado. A primeira possibilidade de nos mantermos atualizados, informados sobre tudo que podemos e precisamos estar é o velho e bom rádio receptor. Portanto, estou me referindo aos rádios antigos. Qualquer tipo de rádio que você não necessite de internet. Isso é rádio convencional, antes da internet. É importante ter mais de um. E de tamanhos menores e que tenham uma boa captação de estações. Isso é, qualidade, para que você possa visitar todas as estações procurando alguma que de fato esteja falando dos assuntos de maneira séria, com comprometimento com as notícias reais. Procuremos nas estações FMs, mas também nas estações AMs, buscando estar sempre atualizados. Prefira aparelhos mais antigos, eles são mais resistentes, isso é um fato. Tenha tantos rádios a pilhas como os que podem ser carregados via cabo USB. E se você encontrar
aqueles rádios bem antigos com a manivela que você gira como se fosse um motor de caldo de cana antigo. Pois é, não deixe de adquirir. Tenha também um desse, que é reconhecido como rádio a dínamo. Rádio comunicador, como walkie-talkie. Radiocomunicadores são frequentemente usados por militares, policiais, seguranças, equipes de produção de eventos, etc. Inclusive por cidadãos civis. E deveremos ter alguns em nossas casas e mochilas. Certamente nós precisamos deles. São muito úteis. Não podemos e não devemos ficar escravos da internet para nos comunicar, imagine só, com nossos familiares, amigos, irmãos em Cristo e tudo mais. Seja como for, nós precisamos ter meios diversificados de aparelhos para comunicação. Isso é muito importante. As boas notícias a respeito disso é que existem vários modelos, de várias marcas e de vários preços, e alguns bem baratinhos. Vamos agora falar do LoRa, um aparelho de comunicação via mensagem, que você pode transferir tanto as mensagens quanto dados de mapeamento, geolocalização. Lembrando, é sem internet. É como se fosse o Telegram ou o WhatsApp. LoRa tem sido utilizado fora do Brasil por muitos e muitos países. Muitas pessoas que já acordaram para a necessidade de termos aparelhos de comunicação offline. E também aqui no Brasil tem crescido. Se você ainda não tem, procure ter alguns aparelhos LoRa. E eles não são caros, tem de vários modelos, vários tamanhos. E você pode aumentar a distância da comunicação instalando pontos de repetição. Isso pode ser feito tanto com rádio walkie-talkie, até mesmo com LoRa, ou até mesmo com os rádios. Você sabe que você também pode instalar uma antena de rádio. E quando você junta parceria com outras pessoas que estão na mesma direção, no mesmo pensamento, você pode ampliar essa rede de contatos, seja o rádio convencional, seja o rádio comunicador, como o walkie-talkie, ou seja a LoRa, ou qualquer outro tipo de aparelho para comunicação. Se você tiver meios de ampliar, faça isso para que você tenha uma rede de contato mais segura e constante. Faça isso. Essas redes também não são caras, são bem baratas e pode ser feito até por você mesmo, a partir de alguns vídeos ou aprendendo juntamente com alguém que já sabe desenvolver. Não precisa ser necessariamente de mãos profissionais especializadas. Você pode buscar o conhecimento e você mesmo construir. Não subestime a inteligência que Deus nos deu. Nós podemos muito. Nós botamos toneladas de aço para voar. Isso diz muito a respeito da capacidade maravilhosa que Deus nos deu. Você, inclusive, deve comprar algumas unidades de LoRa, não apenas duas, para você se comunicar com uma mais uma pessoa. Tem algumas outras unidades, não somente para você ampliar sua rede de contatos, como você também ter aparelhos como esse, como moeda de troca. Isso mesmo. Se você acompanhou os vídeos anteriores, você vê que eu toco muito no assunto sobre moedas de trocas, para que a gente não fique refém de dinheiros, sejam eles físicos ou digitais, que a gente diversifique para metais preciosos, pedras preciosas, alimentos, medicinas, ferramentas e outros objetos para mantermos o fluxo de troca, escambo. Isso é muito importante. Pois bem, seguindo aqui, procure ter reservas de tudo que você puder para que você e os seus estejam bem e possam também ser canais de bênção para a glória de Deus, para que outras pessoas sejam ajudadas. Amém? O aprisionamento da liberdade e a fé que salva. Nesse momento, acaba de sair a confirmação de mais um dos avanços no controle dos indivíduos. Isso que eu vou compartilhar agora não é novo. Inclusive no meu canal anterior, eu já havia abordado esse assunto sobre o aparelho de leitura e registro das íris. Só que agora está nas ruas, inclusive aqui no Brasil, já tem vários aparelhos sendo oferecidos para a população para registro de suas íris. Isso já pode ser acessado. Isso já é um fato. Mas uma das maneiras terríveis de destruir a nossa liberdade, de controle dos indivíduos, de controle das nações, mas uma das ferramentas que está debaixo do guarda-chuva do anticristo. O projeto não é novo, mas em sua prática é, porque agora está diante de todos, já está em funcionamento. Eles dizem, isso é necessário para sabermos como nos diferenciar das máquinas robóticas e das inteligências artificiais, que de inteligente não tem nada. Inteligentes somos nós. As máquinas apenas fazem aquilo que a gente criou
programou elas para fazerem. Elas processam dados, apenas isso. Elas fazem ajuntamento de dados, sejam visuais, textuais, auditivos. Elas só fazem aquilo que a gente criou ela para fazer. As máquinas não são inteligentes. Aqui na Terra só existe um tipo de criatura inteligente, pois Deus diz na sua palavra: criamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Portanto, nós somos seres intelectuais. Animais não são intelectuais, vegetais não são intelectuais, máquinas não são intelectuais. Mas, seguindo aqui, eles dizem: isso é necessário para que possamos diferenciar seres humanos de máquinas robóticas. Mentira! Isso é pura mentira, nós sabemos que é um engodo. Os que se mantêm atualizados sabem muito bem que isso é uma das ações para promover o aumento veloz do controle contra os indivíduos, contra as nações, mas uma prisão contra as nossas liberdades. A identidade global única, mais conhecido como controle mundial, ou o estabelecimento das bases para a manifestação pública do anticristo, está sendo estruturada às claras, diante de todos, mas, para os que estão atentos aos sinais, esses compreendem e bem tudo o que está acontecendo e o que está por vir, logo à frente, pois as profecias estão se cumprindo. Estamos agora, eu creio, pelo estudo da palavra do Senhor, à luz de todas as coisas no mundo, que estamos no tempo da apostasia, que é a negação da fé no Senhor Jesus Cristo. À medida que o Senhor continua salvando muitas pessoas também têm abandonado o Senhor Jesus Cristo. Ele chama isso na palavra dele de apostasia. E ele diz mais: aquele que me negar diante dos seres humanos, diante dos seus semelhantes, eu o negarei diante de meu Pai. Também está acontecendo o esfriamento do amor em quase todos os corações, como ele também declara em sua palavra. Isso é, o aumento da maldade no mundo tem promovido o esfriamento do amor. Gostar não é amar. Nós encontramos em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não seja condenado ao inferno, mas tenha vida eterna. Deus se entregou sem que precisasse fazer isso. Deus fez isso por amor a nós. Mas ele segue dizendo em 1 Coríntios 13 que o amor tudo suporta, tudo se entrega, tudo crê. O amor tudo pode. O amor é uma decisão racional. Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos. Ele declara isso em muitas passagens na Bíblia, que ele nos ama desde o princípio de tudo. Deus nos criou por amor. Isso não é um sentimento, isso é uma decisão. Deus escolheu nos amar. Deus decidiu nos criar por amor. Deus decidiu vir se entregar como sacrifício vivo em nosso lugar, para que venhamos novamente a ter acesso a Ele. Acesso esse que foi destruído por nós lá no Jardim do Éden. Mesmo que fosse eu ou você no lugar de Adão ou de Eva, nós trairíamos a Deus. E Ele disse que assim, sabendo de tudo, ainda assim, já havia preparado um plano de redenção para nos salvar, para salvar todo aquele que crê. O Senhor Jesus disse que nunca houve nem nunca haverá um tempo tão terrível como a grande tribulação. O princípio das dores grita para todos ouvirem e verem. A liberdade como nós um dia conhecemos está acabando. Esses acontecimentos influenciam inegavelmente todas as relações de nosso modo de vida. À medida que cresce o controle contra os indivíduos em todas as nações, cresce também a fé de muitos, pois guardam a sua esperança nas promessas de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele está encurtando os tempos por amor ao seu povo, por amor àqueles que se mantêm fiéis mesmo diante da perseguição, da tortura e da morte. A verdadeira liberdade está em ser principalmente povo de Deus, em ser participante do povo de Deus, membro do corpo do Senhor Jesus Cristo, aquele que é o cabeça de toda a sua igreja. Que essa certeza encha nossos corações de mais e mais alegria, mais e mais fé, mais amor em comunhão uns com os outros, perseverantes na caminhada em direção
ao dia da redenção total e da liberdade plena. Observemos os sinais do fim. São claros e inegáveis diante de todos. Agora eu gostaria de falar com você que nunca entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, e a você que encontra-se afastado da comunhão com o Senhor Jesus Cristo, com seus irmãos. Só há liberdade em Jesus Cristo. Escute, essa pode ser a última vez, essa pode ser a última mensagem que Deus lança em direção ao seu coração para que você atente e corra para Ele enquanto você ainda tem tempo. Só há liberdade em Jesus Cristo. Longe dele tudo é condenação. Ele mesmo declara em João 14,6: eu sou o caminho. Não existe vários caminhos. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Não existe várias verdades. A verdade não é relativa, ela é absoluta. É Jesus Cristo e tudo que sai da boca de Deus. Eu sou a vida, porque fora de Cristo tudo é morte. Ele é a vida em pessoa manifesta. Ele é a vida eterna em si mesmo, Ele é o divino. E Ele declara mais: ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. Ninguém será aceito como filho, como filha, se não se arrepender de seus pecados e se entregar ao Senhor Jesus Cristo, voltar para o Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se, pois você é pecador, você é pecadora. Todos nós necessitamos do perdão de Deus. O perdão de Deus está estendido para todos, para todo aquele que crê, que se entregar sinceramente ao Senhor Jesus Cristo. Se até aqui você realmente compreendeu o que já foi dito, se você se arrepende e deseja realmente receber a salvação, a restauração, declare isso publicamente em alta voz ou nos comentários. Eu me arrependo, eu desejo viver uma vida nova, uma vida com o Senhor Jesus Cristo, Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor de minha vida. Declare isso com suas palavras, com sinceridade. Se você declarou isso verdadeiramente, de todo o seu coração, agora você está fazendo parte da família de Deus, ou restaurado novamente da família de Deus. O lugar maravilhoso, incomparável, é coisa séria, porque não se brinca com Deus. Deus é santo, Ele é soberano, merece respeito e reverência. O caminho para a salvação está aberto, é estreito, está sendo fechado, porque os sinais do fim está estendido diante de todos e o fim está próximo. O Senhor Espírito Santo, nesse momento, reina em você, se de fato você se arrependeu. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa gloriosa família eterna. Aleluia! E saiba mais, entre em contato comigo. Aqui na descrição, nos comentários, tem os contatos. Eu e nossos irmãos, seus irmãos em Cristo Jesus, seguiremos te ajudando nessa nova e maravilhosa fase de sua vida. Você não está só, amém? Creia nisso e saiba que isso é real, você não está só. Se achegue para estar em comunhão com seus irmãos em Cristo, nosso amado Senhor e Salvador. Isso é maravilhoso. Aleluia, louvado seja Deus por sua vida. E agora eu quero chegar à conclusão e ao incentivo de guardar a nossa fé até o fim. Meu irmão, minha irmã, o Senhor, o nosso Deus maravilhoso, declara em sua palavra sagrada, em João 16:33b, no mundo vocês terão sofrimentos, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo já foi consumado, eu venci o mundo. Os fiéis de Deus, os fiéis do Deus vivo, Deus de nossa criação, são e serão perseguidos. São perseguidos desde o princípio, desde Caim contra Abel, até o último cristão valente na grande tribulação será ciente da volta de nosso Senhor. Mas ele também declara: aquele que guardar a sua fé, mesmo diante da morte, aquele que permanecer fiel a mim até o fim, esse é que será salvo. Esse é que entrará em meu reino eterno. Creia nisso. Ele diz que já venceu tudo isso. E nele somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Ele diz que as dificuldades que nós passamos nessa vida não é para nos destruir, mas sim para nos edificar, nos fortalecer. Porque Ele é quem nos guarda. Ele é o bom pastor. Creia nisso. Lembre-se disso e guarde seu coração nessas passagens, nessa palavra viva e poderosa. Ore pela verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Interceda pelos seus irmãos constantemente. Pela fé evangélica, pela igreja evangélica que é a igreja de Cristo. Para que possamos suportar com a verdadeira fé no Senhor e seguirmos a missão anunciando a sua palavra poderosa.
viva, eficaz. E agora eu gostaria de orar por você, por mim, por nossas famílias, por nossas causas. Oremos. Que nosso Deus, nosso Senhor maravilhoso, nos encontre em sincera obediência e fidelidade a Ele, a todo tempo e sempre. Que Ele nos abençoe poderosamente e as nossas famílias. Que Ele transborde graça e misericórdia. Nos dê força para suportar e perseverar em amor até o fim e fidelidade a Ele. Que Ele também nos use mais e mais como ricos canais de suas ricas bênçãos, milagres, maravilhas e prodígios, para outras vidas serem alcançadas e abençoadas. Em nome de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Se essa mensagem te abençoou de fato, considere se inscrever, deixar seu like, marcar o sino para receber as novas mensagens para a edificação da sua fé. Participe também nos comentários. Coloque também as causas de suas orações específicas. Eu oro constantemente por cada uma delas. Compartilhe esse conteúdo, o link desse conteúdo, com seus familiares, amigos e desconhecidos. Ame o seu semelhante como você se ama. Deseje o bem. Que Deus te abençoe e a sua família. Até a próxima mensagem, se assim Deus quiser.